Sabe que eu arrisco dizer que esse daqui talvez seja um dos vídeos mais essenciais que você vai ver aqui no canal. E isso porque o tema dele vai de encontro com uma das maiores urgências do mundo que eu, pelo menos, observo hoje. E aí você me conta se eu tô certa ou se eu tô equivocada. O que eu observo hoje é que as pessoas estão com dificuldade de suportar a sua própria existência. É como se existir estivesse difícil demais e fosse necessário o uso de bengalas farmacêuticas, fosse necessário o desenvolvimento de vícios, fosse necessário o uso de coisas que anestesiam, fosse necessário o uso de hiperestímulos para que faça algum sentido estar aqui para suportar a própria existência. É uma certa desesperança, é uma certa sensação de impotência diante da vida. É um certo cansaço que ele não é um cansaço físico, porque eu trabalhei muito, porque me exauri demais. Não é um cansaço porque eu olho para a vida, eu olho para os meus desafios e eu não sinto que eu tenho habilidades e capacidades para conseguir enfrentar, para conseguir resolver. E isso, na ciência, tem nome e sobrenome, só que as pessoas falam muito pouco sobre isso, que é o desamparo aprendido. É quando você olha para algum desafio e você tem uma expectativa, uma avaliação irreal das suas capacidades de controlar aquele evento ou então de reagir a eles. É como se você fizesse uma avaliação de todo o seu arsenal de possibilidades, de todos os seus materiais para enfrentar alguma situação e eles não fossem o suficiente. E então aquilo vai te massacrar. E isso com o tempo vai gerando uma desesperança, que é justamente quando nós sempre vamos esperar o pior de algo. E tudo isso tem um envolvimento do estresse. Tudo isso tem um envolvimento do eixo estressor, que a gente chama de eixo HPA. E esse eixo estressor, ele está envolvido no desenvolvimento de todas as doenças, de todos os transtornos, até mesmo das doenças neurodegenerativas e não apenas de uma depressão, não apenas de uma ansiedade, que na verdade são condições que permeiam todos os outros transtornos. A gente tem a ansiedade como sintoma de déficit de atenção, a gente vai ter a depressão como sintoma de uma bipolaridade e justamente pelo envolvimento desse eixo HPA que nós precisamos estabelecer o que é de fato o estresse. O estresse de fato é ruim? O que o estresse faz com o nosso cérebro? Será que o estresse ele é induzido somente por eventos sociais e emocionais ou será que o meu corpo, o estado metabólico do meu corpo influencia na minha resposta ao estresse que vai causar disfunções no meu cérebro, então alterar a minha capacidade de reagir aos eventos, alterar a minha percepção de capacidade? Isso tudo tem relação. Então hoje, nesse vídeo daqui, nós vamos falar sobre o desamparo aprendido, sobre o estresse, principalmente a gente vai focar aqui mais, né, nessa linha do desamparo aprendido, mais no burnout. A gente vai entender o que é esse burnout, mas eu quero tirar um pouquinho esse burnout do conceito somente voltado para o trabalho. Então, na verdade, a gente vai falar sobre a estafa mental. Aquela coisa do eu não aguento mais nem um sussurro. O tic-tac do relógio me irrita, a mastigação me irrita, eu não aguento mais a minha própria existência. É óbvio que isso não é normal, é óbvio. E nós vamos então falar sobre esses dois. Primeiro, vamos definir então, né, o que é estresse. O estresse não é ruim.
Olha só, o estresse já para ciência não é ruim, tá? O estresse, a definição de estresse, inclusive, anotei aqui para ficar uma coisa mais certeira. Estresse: situações ou eventos perturbadores que sejam reais ou percebidos como estresse, que estimulam a adaptação do corpo na tentativa de preservar o bem-estar. É o que a gente chama de preservação de homeostase. Homeostase é aquele estado de equilíbrio, porque não é um equilíbrio, né? É o estado onde o corpo se vê mais confortável para funcionar, onde ele consegue desempenhar as suas funções. Porque, na verdade, não existe equilíbrio no organismo. Se um corpo estiver em equilíbrio, ele, na verdade, falece, porque o estado de homeostase, que é esse estado onde o corpo desempenha melhor as suas funções, ele é, na verdade, um estado de combate ao desequilíbrio. Então, todo o organismo, ele está buscando, sim, pelo equilíbrio, mas ele só vai evoluir no desequilíbrio. E só de te dizer isso, eu já te mostro o seguinte: estresse é bom. E a gente vê isso em estudos. A gente vai ver, por exemplo, que se eu pegar um ratinho e expor ele muito rapidamente a um gato e depois, logo em seguida, colocar ele numa sessão de treinamento e depois deixar ele descansar, eu tenho uma melhora da região do hipocampo, ou seja, da memória associada a esse evento. Então, o estresse pontual, agudo, controlado e intermitente, ou seja, com hora para acabar, ele acaba sendo muito bom. E aí a gente vai pensar no seguinte: então por que que o estresse é tido como ruim? Por que que todo mundo fala do estresse como se ele fosse algo ruim? Por que que todo mundo foge do estresse como foge do diabo? Por quê? Porque as pessoas não entendem o que é estresse, porque as pessoas não entendem como o seu cérebro funciona, não entendem como o seu corpo funciona, não entendem da evolução que só acontece diante da superação do desequilíbrio. O estresse é bom quando? O estresse ele é bom quando eu tenho capacidade de reagir a ele. O estresse é bom quando eu consigo descansar depois dele. O estresse é bom quando ele acaba. Ou seja, só isso já te diz que o ruim é um estresse permanente, certo? Persistente, ou seja, eu tenho um gatilho estressor persistente. Ou então, quando eu não consigo responder a ele de forma devida. Então, se eu faço, por exemplo, um treino, a gente já falou que muito da inflamação no treino tendo essa resposta estressora positiva, né? O estresse, ele libera as toxinas inflamatórias. Então, assim, diário do canal. Sempre que eu estiver falando de estresse, de certa forma eu tô falando de inflamação. Por quê? Porque a resposta do estresse do nosso corpo media as citocinas inflamatórias para haver resposta imunológica, adaptações e etc e tal, ok? Então, se eu treino e não descanso, ou se eu treino e não como, ou se eu treino além da minha capacidade, ou se eu treino em excesso, ou seja, eu tô tendo um estresse que é contínuo, e eu tenho um estresse que eu não consigo depois regenerar os meus tecidos, eu não forneço energia para eles, eu não descanso, o que que acontece? Lesão, não é? Acontece uma lesão, justamente porque esse estresse foi por tempo demais ou demais. Quando isso acontece, nós vamos ter, no primeiro momento, nós vamos ter aquela resposta do eu sou super poderosa, eu consigo não dormir, eu durmo 2 horas e eu produzo igual doido, eu não durmo e eu ainda tenho energia à beça, eu não preciso de nada pra me estimular, eu tô aqui a 1000, eu não canso, eu tenho atenção, a minha memória tá boa, eu me sinto um super-homem, me sinto Batman, me sinto invencível. Esse é o estresse agudo. Só que ele é necessário, né? Porque imagine você que o estresse agudo é uma resposta, né, que o seu corpo precisou de ter se em algum momento você tá ali tomando água,
tá? Tá tomando água na fonte. Vamos voltar lá na Era das Cavernas, tá? Tá tomando água na fontezinha. E aí você escuta, porque você tem a atenção, certo? A atenção que não é optativa, você escuta o barulho de um predador vindo ali entre o matinho. E aí você precisa, então, de parar de beber a água, né? Você precisa reagir, certo? Se você não se estressasse, você ia reagir? Não. E aí você, então, acabava a sua vida ali. Por isso que o estresse é bom. Então você vai correr. Só que nesse momento você precisa do seu corpo todo pronto para o combate. Então esse é o estresse agudo. Só que depois, o que vai acontecer? Você fugiu, chegou numa zona ali que você conhece, já que é tranquila. Você vai fazer o quê? O que você faz depois de fugir do predador, estressado pra caramba, adrenalina mil? Você relaxa. Hoje, qual é o problema? Estímulos de estresse crônicos, internos, inclusive, não apenas sociais e psicológicos, como a gente disse, sem a oportunidade do descanso, sem a oportunidade do alívio. O que acontece? Depois que eu passei essa fase do estresse agudo, eu entro na fase de resistência. E aí é uma fase que meu corpo tá ali, lembra? Ele tá tentando fazer a homeostase, ele tá tentando ir para aquele estado onde ele melhor desempenha. E aí ele vai gerar adaptações. E aí uma notícia para você, tá? O seu corpo não tá nem aí se as adaptações são boas ou ruins. Ele quer mais que você sobreviva, independente de como que vai ser essa sobrevivência. Então ele não tá pensando na sua qualidade de vida. Vamos então pegar o exemplo de alguém que se considera da noite. Então a gente tem aquela pessoa que não dorme, trabalha à noite. Quando ela dorme, ela vai se deitar lá por volta de 3 horas, 4 horas da manhã e ela se sente a mil, ela produz, ela tem a memória boa e ela vai embora. Maravilhoso. Passados alguns meses, nesse mesmo pique, nesse mesmo ritmo, porque essa pessoa, além de tudo, ela vai no álcool, ela vai na cafeína, ela vai ela vai embora, não tá nem pra alimentação, ela lá precisa, ela bate. E aí, chega o momento da fase do estresse de resistência. E aí, nessa fase de resistência, as adaptações começam. Aí essa pessoa fala que ela é da noite, mas ela começa a ter ali uma mudança na resistência à insulina. Como ela tá mais inflamada cronicamente por causa do sono, ela começa a ter uma tensão piorada, mas ela ainda não percebe isso porque ainda é um pouquinho, sabe, talvez seja mais silencioso. A memória vai ficando ruim, ela vai começando a desenvolver a apatia, ela vai começando a desenvolver um certo tipo de desesperança, ela vai começando a desenvolver um cansaço mais crônico, às vezes ela se observa num estado vegetativo, ela observa uma labilidade emocional, tudo isso a gente já sabe que tá ali casado com sintomas depressivos, certo? Menos empatia e etc e tal. Chega uma hora que essa pessoa se torna aquela do burnout, aquela da estafa mental, aquela exaustão, aquela pessoa muitas vezes com desamparo. Ela entra na fase de exaustão. É onde? Porque a gente tem o cortisol em excesso, que é esse hormônio produzido diante de situações estressoras, mas não só diante de situações estressoras, diante a inflamações crônicas, como no seu intestino, por exemplo, isso também acontece, diante a carência de sono, isso também acontece. Esse cortisol no nosso cérebro, quando em excesso, ele tem um efeito tóxico. Então, ele pode fazer alterações de diversas áreas do nosso sistema nervoso, fazendo com que elas fiquem disfuncionais. Então, eu sei que alguém que sofre de estresse vai ter uma piora da cognição, vai ter um aumento de tendência a desenvolver doenças neurodegenerativas, vai ter uma piora da sua resposta emocional, da sua labilidade emocional, vai ter uma piora no seu aprendizado, por isso é tão severo o que acontece com as crianças, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito das fontes estressoras numa criança, porque o cérebro está em desenvolvimento, certo? Então altera mesmo de forma funcional o cérebro, de você olhar numa neuroimagem e conseguir ver as alterações,
certo? Não é apenas, é biológico, a mudança é biológica, literalmente, até mesmo no volume de detritos, até mesmo em atrofia de algumas áreas, tá? Então, a gente vai observar justamente que o excesso de cortisol pode causar essas alterações e ele anda junto com esse estresse pool, né? Esse estresse agudo e esse estresse na fase de resistência, estando associado ao desenvolvimento, então, de depressão e de outros transtornos, doenças e etc. Só que depois esse cortisol ele cai. Então, o que a gente vê hoje é que pessoas cronicamente deprimidas, pessoas cronicamente em estafa mental, pessoas que chegaram no nível do desamparo aprendido, são pessoas com menor atividade desse eixo HPA. E eu vou desligar o meu arroz, um minutinho. Voltamos. Então, essas pessoas, elas têm menor atividade do seu eixo HPA, justamente porque aquela adrenal trabalhou igual escrava e ela cansou, né? Então, ela diminui os níveis de cortisol. Então, esse processo que a pessoa veio de estresse, sem suporte, sem descanso, inflamação atrás de inflamação, fez com que ela chegasse numa fase onde o corpo ele não aguenta mais. A gente não sabe se o desamparo aprendido ele vem como uma vulnerabilidade, uma característica de vulnerabilidade para a pessoa entrar em uma depressão. A gente sabe que ele está em muitos quadros de depressão. O que importa aqui pra gente, a minha intenção desse vídeo é que você pense no seguinte: o seu corpo precisa da sua ajuda para funcionar. O seu cérebro faz parte do seu corpo. Então, hoje, o que você vê como doenças da mente, ou seja, doenças pertencentes ao cérebro, não está correto. Hoje, o que você vê como uma característica normal do desamparo, da desesperança, da falta de capacidade de ver as suas habilidades, elas não são algo normal. A mente não está no cérebro e o conceito metafísico da mente ter sido compreendido de forma muito banal, ou seja, como se a mente fosse pertencente ao cérebro, fez com que as pessoas entendessem que as doenças mentais, os transtornos mentais, as condições mentais, as nossas emoções, os nossos comportamentos, eles fossem influenciados somente pelo cérebro, quando na verdade a primeira influência de uma tomada de decisão, a primeira camada de uma tomada de decisão é a avaliação que o próprio cérebro faz do estado metabólico e fisiológico do corpo. Depois disso, ele vai avaliar quais são os recursos necessários, ou seja, qual o gasto de energia, qual é a recompensa, qual é o tempo que ele vai levar para fazer aquilo. Mas antes, primeiro de tudo, ele avalia o estado fisiológico. Então, se você vem num estado de anemia, de privação de sono, de inflamação crônica, de alergias, a gente tem estudos mostrando como que uma alergia na infância ou asmas que estão relacionadas a alergias alimentares em crianças torna mulheres mais suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos disfóricos pré-menstruais ou então da TPM simplesmente na vida adulta. Por quê? Por causa da presença de citocinas inflamatórias que são resultantes do processo alergênico tendo influência no cérebro, na anatomia, literalmente, na biologia, literalmente. Então, nunca ache essas situações normais ou dissocie elas de si. E eu quero finalizar esse vídeo com uma dica. A primeira dica de todas que eu já dei é que você investigue a sua saúde fisiológica e metabólica. O tratamento nunca vai estar só no remédio.
justamente porque o seu cérebro ele depende de energia e de nutrientes para funcionar. Justamente porque hoje a gente sabe que o medicamento ele age no neurotransmissor, mas que muitas condições não são criadas por deficiência de neurotransmissor, mas sim por hipofuncionalidade de algumas regiões ou hiperfuncionalidade de algumas regiões pela adrenal, pelo envolvimento ali do cortisol, pela presença de citocinas inflamatórias, então não tem escapatória. Você tem que olhar para causas orgânicas, mesmo quando o medicamento lhe for indicado, mesmo quando for indicado. Mas eu quero falar com você principalmente do desamparo aprendido, porque a gente ainda vai fazer um aqui sobre vícios, mas essas pessoas têm uma tendência a ter vícios porque elas buscam prazeres fáceis e elas fogem de qualquer atividade onde elas não se veem capazes. Elas vão desistindo da vida, né? Os estudos com ratinhos mostram, por exemplo, que ele para de se limpar depois de levar vários choquinhos no rabo e ver que ele não consegue fugir. Ele vai parando de se limpar, ele vai parando de comer, ele vai desistindo da vida. Um cachorro também que recebe choquinhos na pata e percebe que não consegue fugir, ele também para de tentar fugir. Então é aquela pessoa que chegou numa fase onde ela tá bebendo água na fonte, ela escuta o barulho e ela fala, quer saber, que me coma de uma vez. Ela entrou nessa fase de exaustão. Se você entrar nessa fase, é óbvio que a gente tem as coisas aqui nutricionais, inclusive já indico o chá de alcaçuz, é maravilhoso para ativar o cortisol, tem as rotinas para melhorar o ritmo circadiano, tudo que a gente fala no curso de desinflamação, mas uma das coisas que você pode fazer é justamente se expor a situações onde você tente aumentar o seu repertório de prazeres e de vislumbrar a sua capacidade de execução. Ou seja, colocar na sua agenda, e quando eu falo colocar, eu falo literalmente escrever tarefas simples para você dar um check e falar, eu falei que eu ia fazer e eu fiz. Então, às vezes você vai colocar assim, lavar a louça. Você tem que chegar no final desse dia e conseguir dar um check. Então, entende que se você colocar ali, correr 10 quilômetros, talvez você não dê o check, e aí por não dar o check, você continua reforçando aquela falsa crença da sua incapacidade diante do desafio. Muitas vezes é porque careceu organização e honestidade na hora de traçar os objetivos. Então, às vezes, o seu objetivo hoje, ele vai ser colocar a roupa para lavar, estender a roupa, ligar para tal pessoa, fazer um elogio a tal pessoa. Você começa a perceber, primeiro, que você é útil. Coloque coisas que te façam sentir úteis. Então, às vezes vai ser, eu vou dar pro moço do posto, eu vou abrir a janela e eu vou dar bom dia, e depois eu vou falar, ótimo trabalho, muito obrigada. Ou então pro menino que passar na rua, no sinal, me oferecendo alguma coisa, eu vou olhar e eu vou sorrir, porque não pode ser normal essa situação. Então, se eu tiver anedônico ao ponto de achar normal, eu preciso me incomodar. Então, faça uma agenda com tarefas simples, mas que sejam focadas em me sentir útil e me sentir responsável, porque eu cumpri. Aos poucos e junto com todo o tratamento, obviamente, terapêutico, junto com o tratamento nutricional das causas orgânicas, você vai evoluindo essas tarefas, o grau de dificuldade dessas tarefas, porque você vai mostrando para si que você achava que não ia rolar, mas rolou. Não é normal você não conseguir existir. Não é normal que a sua própria existência te massacre. Você tá aqui para aproveitar essa vida e essa vida ela gosta de quem gosta dela. Então se doe para ela e busque ajuda para fazer isso. Super beijo.